Oi gente, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2, esclarecer alguns mitos. Vou começar pelo mito de que quem tem diabetes vai apresentar algum sinal ou sintoma. Isso é um mito. Gente, cerca de 50% das pessoas que recebem o diagnóstico de diabetes não apresentam qualquer sinal ou sintoma ao diagnóstico. O diagnóstico é feito por exame laboratorial de glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Então, não se deve esperar ter sinais ou sintomas como perda de peso, sede excessiva, fome excessiva, urina em excesso, para pensar que tem diabetes. Esses sintomas só aparecem em quadros mais avançados, onde já há uma depressão na produção de insulina pelo pâncreas. Por isso que se recomenda o rastreamento de diabetes tipo 2 em qualquer pessoa acima de 45 anos de idade e também em pessoas com menos de 45 anos que tenham sobrepeso ou obesidade e mais algum fator de risco, como síndrome do ovário policístico, história familiar de diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, acantose nígricas, que são manchinhas escurecidas em região de dobras. Então, acima de 45 anos, sempre fazer o rastreio e abaixo de 45 anos se tiver esses fatores de risco associados. E esse rastreio, se normal, deve ser repetido a cada 3 anos. O segundo ponto que eu queria falar é de que se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, ela vai desenvolver diabetes tipo 2 obrigatoriamente? Não. O diabetes tipo 2 tem um forte componente genético. Então, claro que o sobrepeso e a obesidade é um dos fatores de risco mais importantes e principalmente quando há um aumento da circunferência abdominal, que reflete um maior nível de gordura visceral, que é que mais aumenta o risco de diabetes tipo 2. Lembrando que a circunferência abdominal acima de 80 centímetros para as mulheres e 90 centímetros para os homens é uma circunferência abdominal aumentada e que eleva o risco de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Então, pessoas magras também podem ter diabetes tipo 2, por isso que tem esse rastreio para todo mundo acima de 45 anos, independente do peso. Terceiro ponto. Pessoas com diabetes devem comer alimentos específicos para quem tem diabetes. Esse é um mito. Os alimentos diet, light, que muitas vezes são produzidos e fazem propaganda que são para pessoas com diabetes, muitas vezes são alimentos muito industrializados. E a base da alimentação de uma pessoa com diabetes deve ser a base de uma alimentação de qualquer pessoa. Uma alimentação rica em frutas, vegetais, pobre em açúcar, rica em grãos integrais, gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, pobre em gorduras saturadas e gordura trans. Então, uma alimentação saudável como de qualquer outra pessoa. E o último mito é de que diabetes não é uma doença séria. Sim, gente, infelizmente, diabetes é uma doença séria e precisa ser tratada e acompanhada para o resto da vida. Hoje em dia, a gente sabe que as complicações do diabetes matam mais do que câncer de mama, do que a AIDS. Então, para que a pessoa com diabetes viva muitos anos, ela precisa sim de um acompanhamento médico regular, de rastreio das complicações. É obrigatório fazer rastreio de complicações oftalmológicas, de complicações dos rins e de complicações dos nervos. É obrigatório fazer esse rastreio anualmente, tá bom? Então, o paciente que tem diabetes realmente precisa se cuidar. Eram essas as principais mensagens que eu queria passar hoje. Se tiverem dúvidas sobre diabetes tipo 2, podem enviar que eu responderei.